Volto com a Jussara Soares, porque, pelo que a Jussara apurou, os ministros do Supremo receberam bem a escolha da ministra Carmen Lúcia para relatar esse código de conduta. Mesmo que a gente não saiba se esse código de conduta vai sair esse ano, o que dificilmente vai acontecer por causa da eleição, o próprio ministro Fachin admite isso. Ano que vem, talvez. É importante ver você, Jussara. Olha, Márcio, qual que é a avaliação de alguns dos ministros que eu conversei nessa tarde, depois da abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal? Foi que a escolha da ministra Carmen Lúcia, ela é bastante positiva. Foi bem avaliado por seus pares, porque a ministra Carmen Lúcia, ela tem como característica, segundo seus colegas, de ser muito habilidosa, conseguir conversar com diversas alas, da própria corte. Então, este foi um sinal positivo. Além também, Márcio, de deixar esse código de ética para ser discutido após as eleições. A grande resistência que essa proposta do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, vinha enfrentando era justamente discutir esse código de conduta em meio às eleições presidenciais e também para o parlamento. Por quê? Qual é a avaliação? Era que isso poderia fragilizar o Supremo Tribunal Federal no meio desse debate político-eleitoral. Então, há uma avaliação também de parte dos ministros que o ministro Fachin, depois de conversar com seus colegas, com os integrantes da Corte, conseguiu fazer algum recuo. Não desistiu do seu projeto, que é instituir esse código de conduta, mas sinaliza ir mais devagar com essa intenção, de discutir esse código, criar regras para a atuação dos ministros, inclusive de seus familiares. O que o ministro Edson Fachin, o presidente da Corte, defende é transparência, que seja tudo colocado às claras. E isso muito no gesto também de proteger a Corte. No discurso dele hoje, Fachin falou em autocontenção. Ele não citou diretamente o caso Banco Master, mas passou recados, disse que cada ministro é responsável pelos seus atos. Então, ele foi duro nesse discurso, inclusive mais duro do que muita gente esperava, porque a gente lembra que alguns dias atrás Fachin divulgou uma nota em defesa do ministro do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso do Banco Master, e criticado e apontado suspeição dele neste caso, mas também depois ele passou a dar entrevista para alguns jornais impressos, já adiantando ali algumas que ele não ia recuar. Por exemplo, a entrevista ao jornal Globo, ele chegou a dizer que doa a quem doer e que as medidas seriam tomadas, casos de suspeição seriam abordados. Então, o ministro Fachin, nesse discurso, ele faz esse equilíbrio. Ele faz essa crítica, fala da autocontenção, mas anuncia como relatora a ministra Carmen Lúcia, elogiada pelos seus pares, ao mesmo tempo em que vai se confirmando que essa ideia de discutir regras para os magistrados fique para depois das eleições, Márcio. Sem dúvida nenhuma, foi uma sensível mudança de tom na fala do ministro Fachin em relação, como você bem destaca, à nota emitida na semana retrasada. Isso só nos faz acompanhar com mais intensidade, com mais vontade, como será esse ano legislativo, particularmente a questão do Código de Conduta.